Olá, boa tarde, como é que vocês estão? Espero que está tudo, gente, bem aqui. Sejam todos bem-vindos. Olha aí o nosso irmão Elis, tudo bem? Boa tarde para toda a família aí. Olá, pastor, boa tarde, seja bem-vindo para nós, senta em casa. Obrigado, boa tarde, Pastor mãe Vânia. Fernando. Boa tarde a todos. Boa noite aí para vocês, né? É isso mesmo. Obrigado aí pelo convite. É um prazer a gente poder estar participando com vocês aqui. Amém. Que Deus seja sempre louvado. Então, quem puder, minhas irmãs, sejam todos bem-vindos. Boa tarde a todas. Espero que vocês tenham tido um dia abençoado e uma tarde abençoada na presença do Senhor. Como vocês veem, hoje nós temos o convidado especial, que é o pastor Fernando Cunha, que está aqui conosco, vai trazer a palavra para nós podermos aprender mais e que nós podemos pôr em prática, né? E que nós podemos estar sempre a ajudar uns aos outros. Nós podemos estar a ajudar uns aos outros. Então, que nós podemos inclinar as nossas frontes e que nós podemos orar. Querido Pai que estás do céu, muito obrigada pelo dia de hoje, que o Senhor nos deu com vida e saúde, Senhor. Não que nós estamos merecedores, que todos nós estamos falhos de pecadores, Senhor. Que o Senhor vem estar conosco, vem estar com o pastor, Senhor. Tudo o que ele vem falado, ele vem ser para a tua honra e tua glória, Senhor. Que não vem dele, Senhor. O Senhor vem derramar o Santo Espírito Santo dele, Senhor. Vem dar a ele uma bênção especial, ele e a família dele, Senhor. E que o Senhor vem estar com todas as irmãs aqui, Senhor. Então, cada uma delas, dá cada uma delas uma bênção especial. Eu quero entregar cada uma delas, cada uma que tem os seus problemas, suas dificuldades, Senhor. O Senhor vem estar com eles, Senhor. Não que nós estamos merecedores, que todos nós estamos falhos e pecadores, Senhor. O Senhor vem estar com todos aqueles que estão nos hospitais, os enfermos, Senhor. Que o Senhor vem estar com eles. O Senhor vem estar a estender as suas mãos sobre eles, Senhor. Que o Senhor vem estar com cada uma de nós. E por amor do Senhor Jesus, nós oramos. Amém. Agora, pastor, a palavra é consigo, tem todo o tempo, é para si. O senhor pode apresentar aí para todo o pessoal aqui, para todas as nossas irmãs, onde é que ele mora, onde é que ele vive. Então, agora a palavra é consigo. E aí, como vai? Tudo bom com vocês? Tudo jóia. Uma boa tarde a todos. O meu nome é Fernando Cunha. Eu sou do Espírito Santo, mas trabalho aqui em Uberlândia, aqui em Minas Gerais, meu segundo ano aqui em Uberlândia. É um prazer, uma honra estar participando aqui com vocês, ok, queridos? Aqui apesar da distância, nós podemos estar unidos aqui através do Zoom, conversando um pouco, né, com cada um aqui de vocês. Então, quero um abraço aqui para a Aderlândia. A Aderlândia está aí. A Aderlândia é minha companheira, né? Minha parceira aqui de trabalho, minha parceira lá no Espírito Santo, né? A gente trabalhou juntos aí, é uma alegria a Aderlândia estar aqui com vocês, ok? Queria também que vocês se apresentassem, que aqueles que puderem abrir a sua janela para a gente poder se ver aí. A gente, como é uma igreja virtual, então dá para a gente ir se vendo, aqueles que puderem. Às vezes um está no trabalho, em alguma situação que não pode, ok? Então, que vocês se apresentassem também de onde vocês estão assistindo, para a gente poder saber de onde que vocês são, conhecer vocês aí. Tem o Wesley Ribeiro. Tudo bom, Wesley? Você está assistindo a gente da onde, meu amigo? Acompanhando da onde? Pastor Fernando, amigo, eu cheguei ontem aqui em Portugal. Eu morava aí em Brasília. Pertinho aqui da gente. Perto, uns 1.000 quilômetros, se não me engano. Ou até menos, né? É menos. É menos. E aí eu vim ontem para cá, porque minha família, metade da família já estava aqui. E aí nós vamos
trilhar essa nova jornada aqui que Deus tem preparado para nós, essa incógnita, né? Ele sabe do futuro, mas a gente não sabe. Então, colocar nas mãos dele para ver o que ele está preparando para nós. 2 coisas eu já sei, pastor Fernando. 2 coisas apenas. Sim. Eu vou conhecer a Andréia e a Ivânia. Isso eu vou conhecer. Todas. Que Deus te abençoe aí, meu amigo. Tá? Amém, pastor. A gente estava separado aqui dá 420, 430 quilômetros daqui até lá. Estava pertinho aqui, você precisou ir para longe para a gente se conhecer. Pois é, olha só como são as coisas. Ok? Então, mas quem aqui, na minha tela está aparecendo aqui, do lado da Ivânia, tem uma irmã aqui de óculos, tá como mães intercessoras, mas não está aparecendo, não. Isso, sempre é a Andréia, pastor. O nome Oi, dela é Andréia. Andréia. Seja bem-vindo, pastor Fernando, aqui no nosso grupo. Meu nome é Andréia. Eu sou administradora do grupo Mães Intercessoras e eu estou assistindo o pastor aqui de Manchester, Inglaterra. Que bom, eu estava falando com a Ivânia, eu estive aí em Londres em 2018, se não me engano, isso, e aí eu fui fazer um programa na igreja de Barking? Talvez, ou a Central? Qual o nome? Tem a igreja de Barking e tem também a igreja Central e a igreja de Kensal Rise. É a do Zé Carlos, é a igreja do Wembley. Ah, ok, ainda tem. Sim, eu acho que é lá para baixo, ainda mais. Isso, é o Nós Wembley. frequentávamos em Barking, fica quase no centro de Londres. Sim. Não era no centro, não, era mais afastado. Era de Wembley, aí perdão, do estádio. Eles frequentavam na igreja que eles alugaram, era uma igreja anglicana, uma igreja alugada, que eles estavam participando ali. Ok? Jéssica, você é da onde, Jéssica? Aracaju, Sergipe. Ah, lindo aí, hein? Muito lindo aí. Nós temos uma família aqui de Aracaju, o Gustavo e a Neide, Edneide, eles são membros aqui, líderes da nossa igreja. Não lembro qual bairro que eles moravam em Aracaju, mas eles são de Aracaju. Eu moro na Coroa do Meio. Coroa? Eu não lembro qual era a igreja deles aí. Okay? Mas tem alguns aqui com a janela aberta. Juscelia, deixa a gente lhe ver, Juscelia. Você é da onde, Juscelia? Não está ouvindo? Não? Gislene, estou lhe vendo aqui. Gislene, de onde que você é, Gislene? Oi, boa tarde. Eu sou de Pato Branco. Ah, Paraná, não é Paraná. Isso? Sim. Então, um pouquinho longe aqui. Né? Sim. Quase que eu erro aqui, Juscelia, porque do lado nosso aqui, a uns 190 quilômetros, tem uma cidade chamada Patos de Minas. Então, quase que eu fui traído, né? Aí pelo nome. Andrelina Machado, tudo bom com você, Andrelina? Oiê, tudo bem? Da onde que você está acompanhando, querida? Eu sou de Lusiânia, no Goiás. Lusiânia, do lado aqui da... pertinho aqui do DF. Está aqui próxima à divisa, né? Aqui. Seja bem-vinda, viu, querida? Obrigada. Catariuala, é isso? Catariuala. Que as demais estão com a janela fechada, Derlane. Ok, quem mais gostaria de se apresentar para eu conhecer vocês? Eu creio que... Elas estão com vergonha, meu querido. Pois é. Olha, Noemi abriu. Olha o povo abrindo aí, pastor. Olha aí. Irmã Noemi, que sorriso lindo. De onde a senhora está assistindo a gente? Liga o seu áudio, irmã. Continua desligado. Boa tarde a todos. Boa tarde. Bem-vindo, pastor. Bem-vindo também o pastor Wesley,
to Portugal, porque eu estava vivendo em Manchester, vivi 20 anos, e agora eu vim há 6 meses, voltei para Portugal, que é uma terra linda, com sol. Em Manchester chove o mês inteiro, então, olha, agora voltei para Portugal e bem-vindo, Pastor Wesley. Ok, muito bem. Joanildes, tudo bom, irmã Joanildes? Tudo bem, pastor. Muito boa tarde. A gente se encontrou hoje cedo, né? Nos encontramos hoje cedo? Ah, sim, sim. Lá no culto hoje cedo, 5 da manhã. A senhora está em Anchieta, né? Não, eu moro em Salvador, Bahia. Ah, perdão, porque tinha no culto hoje às 5 da manhã uma Joanilde. É Joanilde Silva, que estava lá em Anchieta, Deia Ribeiro. Ah, tá. Tem Silva também no meu nome. Ixi, agora piorou. Então, a senhora é de Salvador. Salvador, Bahia, exatamente. Eu estudei no IAN, pertinho de vocês. Sim, conheço. A gente está aqui também, nós estamos aqui, recebemos o Flávio, da igreja aí de Salvador, ancião aí na igreja em Salvador. Vai ser enfermeiro aqui, ok? Vamos ver o próximo aqui, Vera Spencer. Tudo bom, Vera? Olá, sou eu. Boa tarde. Você estava tão parada, assim, tão quietinha, que eu pensei que era só a foto. De onde você está nos assistindo, Vera? Estou da Inglaterra. Inglaterra, também mesma região? Nottingham. Nottingham. E você é da onde? Eu sou de Portugal. Portugal. Ok. Boa tarde. Boa tarde. Otaviana, tudo bom, irmã Otaviana? Tudo bem? Da onde que a senhora está nos vendo, irmã? Hospital, mas estou assistindo o culto. Estou assistindo o culto aqui. Da onde? Aqui do marido. O marido internado aqui. Qual o nome dele, irmã? É Pedro. Pedro. Vamos orar pelo Pedro, tá ok? Ok, irmão. Boa tarde, pessoal. A paz de Deus seja... Fortaleza, pastor, é de Fortaleza. Fortaleza. Linda Fortaleza. Fui conhecer Fortaleza aí. Voltei com 2 lembranças. A beleza da cidade... Fortaleza é uma cidade muito bonita, viu? Eu voltei com 2 lembranças. A beleza da cidade e 3 multas nos andares aí que eu não sabia que tinha. Aí tá. Próximo aí que falou... E teve outro também, lá em Fortaleza, o senhor perdeu metade dos cabelos, lembra? Foi, verdade. Teve alguém que falou agora aí, Aderlândia. Quem foi? Ciara. Luciara. Da onde você está assistindo a gente, Luciara? Daqui mesmo de Salvador, pastor. Salvador. Seja bem-vinda, querida. Seja bem-vinda, viu? Quem ainda não se apresentou? Cislane, Raquel... Stanley. Evande, Michele, tem vários. Evande, eu sou Estela, vivo em Manchester, mas neste momento estou aqui na Alemanha. Na Alemanha. Ok? Seja bem-vinda, viu, querida? Prazer falar contigo, viu? Obrigada, prazer, pastor. Obrigada. Ok, então, queridos. Então, aí, os demais, se quiserem se apresentar, é bom a gente conhecer todos vocês, ok? É uma alegria. Muito obrigado, viu, Aderlândia e Ivânia, pelo convite de poder estar aqui com vocês. É um prazer e uma honra a gente estar separados pela distância, mas juntos aqui pela tela do computador. A gente vai fazer uma oração pedindo ao Deus dos céus que nos abençoe, que nos ajude, que dirija também esse instante aqui conosco, ok? E a gente vai incluir o Pedro na nossa oração aqui. Vamos orar? Obrigado, Deus, pela tua graça, o teu amor e a tua misericórdia dirigir a nossa vida. Pedimos que
nos abençoe nesse instante, ao abrirmos a Tua palavra, ao nos conectarmos junto mães de diversas partes do Brasil e do mundo, mães que têm um só propósito, estudar a Tua palavra para conduzir os seus filhos no caminho do Senhor e, acima de tudo, salvar a sua família. Fique conosco, visite Deus o Pedro no hospital, queira tocar na sua vida. O Senhor conhece aquilo que ele precisa, conhece a enfermidade que está batendo sobre o seu corpo, sobre a sua saúde, mas que com tua mão poderosa o Senhor possa afugentar essa enfermidade e conceder a ele o que tanto ele almeja, que é a cura. E agora abrimos a tua palavra, que a luz do Evangelho penetre fundo ao nosso coração e possamos entender o propósito que o Senhor tem para a nossa vida hoje. Em nome de Jesus pedimos. Amém, Senhor. Amém. Ok, amigos? Quero convidar vocês aqui, nós vamos abrir a palavra de Deus. Quando no Espírito Santo, nós somos mais de 40 mil adventistas no Espírito Santo. No mundo inteiro, nós estamos na casa, já passamos da casa dos 6 milhões. Eu não sei quantos adventistas tem na Inglaterra, ou em Manchester, ou em Portugal, ou em Cabo Verde. Nós somos conhecidos, queridos, como o segundo em organização. E dos mais de 212 países catalogados pela ONU, nós estamos em mais de 207. Em termos de igreja, nós somos aquele que mais estamos presentes como igreja, como organização religiosa, nos países do mundo, né? Em alguns países nós temos mais pessoas, em outros países nós temos menos pessoas, mas nós somos conhecidos ali pela organização, nós temos aí hospitais, temos clínicas médicas, colégios espalhados por várias partes do Brasil e também do mundo. Queridos, nós aprendemos a contar, e é muito bom a gente ter números, mas é uma estatística que, como pastor, eu gostaria que ela nunca existisse na nossa vida, que ela nunca existisse dentro da nossa igreja, certo, queridos? Foi feita uma pesquisa no final da década de 90, e essa pesquisa ela foi chamada Value-Gênesis, e essa pesquisa ela trabalhou em cima, ela constatou, né, ali, e ela foi feita em cima de jovens adventistas que saíram da igreja. E ela constatou que só na década de 90, 1 milhão de jovens deixaram a igreja adventista. Dá mais ou menos 100 mil por ano, 9 mil por mês, 300 jovens por hora. É muito. Então, são muitas pessoas, né? 100 mil por ano, 9 mil por mês, 300 jovens por hora. E a maioria deles, queridos, como foi constatado, eram adventistas de berço ali. E a previsão era que na próxima década, na década que terminaria em 2000, mais cerca de 1 milhão de jovens em todo o mundo deixaria a nossa igreja. E a previsão é que nessa próxima década nós perderemos também mais um grupo de pessoas na nossa igreja. Ok, querido? Pode ser minhas filhas, pode ser seus filhos, seus parentes, ou alguma pessoa conhecida, alguém da sua igreja, ok, queridos, que sairia ali da igreja. Por ocasião de um retiro espiritual para jovens ali, um colega de ministério, um pastor, ele veio conversar comigo acerca do esforço que uma família adventista, esforço entre aspas, que uma família adventista estava fazendo para poder manter uma família uma jovem ou sua filha fora da igreja. E eu fiquei pensando, posteriormente, que conselhos eu daria se uma pessoa, se uma família
viesse me pedir para poder afastar o seu filho da igreja. Que conselho eu daria para uma família que me pedisse ali algo para poder afastar os seus filhos da igreja? Então, queridos, eu listei aqui, eu quero dar aqui para vocês, passar para vocês 10 conselhos que eu daria para afastar o seu filho da igreja. Veja, cada conselho ele é acompanhado ou por uma citação do Espírito de Profecia ou pela própria Bíblia Sagrada, ou por um texto da Bíblia. Que conselhos eu daria para você poder afastar os seus filhos da igreja? Primeiro conselho que eu daria para afastar os seus filhos da igreja: comece por acabar com o culto familiar. Arranje uma boa desculpa, como, por exemplo, a falta de tempo, né? A falta de tempo ali, você é muito ocupado, chega muito cedo, sai muito cedo do trabalho, ou chega muito tarde do trabalho, ok? E você acaba não tendo tempo ali para fazer o culto familiar com seus filhos, independente da idade deles, se é criança, se já é adolescente, se é mais velho, ainda está dentro da sua casa, certo? Então, comece por acabar com o culto familiar. Se sua família não tem esse costume de realizar o culto familiar, querido, você já está no caminho certo. Josué, capítulo 24, os versos 14 e 15, você pode anotar aí no seu texto, Josué, capítulo 24, os versos 14 e 15, você pode anotar aí para poder estar acompanhando. A Bíblia Sagrada, ela diz assim, ó: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. E Josué faz uma pergunta, um apelo. Ele diz assim, ó: porém, se vos parece mal aos vossos olhos, servir a quem, Crislaine? Se parece mal aos seus olhos, servir a quem? Fala para mim. Pode abrir o seu áudio aí. Está ouvindo, Crislaine? Se vos parece mal, servir a quem? Mas eu não sei qual o capítulo. Eu Josué, sei que é 24. Capítulo 24, versos 14 e 15. 14. Isso. O verso 15 diz assim, ó: porém, se vos parece mal, servir a quem? Servir ao Senhor. Ao Senhor. Qual? A quem? A quem sirvais, aos seus deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates. Isso. Ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu e minha casa, porém, serviremos ao Senhor. Então, queridos, primeiro conselho que ele dá. Primeiro conselho. Primeiro conselho que ele dá é justamente esse. Comece por terminar com culto familiar na sua casa. Comece por terminar com culto familiar. Segundo conselho que eu daria para você que deseja afastar o seu filho da igreja, que deseja levá-lo, colocá-lo fora da igreja, você pode abrir aí a sua Bíblia Sagrada. Você pode deixá-la aberta em Deuteronômio, capítulo 17. É o próximo texto que a gente é o próximo texto que a gente vai estar utilizando. Mas segundo conselho que eu daria para você afastar o seu filho da igreja é em relação à leitura secular. Em vez da revista Nosso Amiguinho, da lição da Escola Sabatina, ou de outros livros que a igreja apresenta para você, adquira uma das tantas boas revistas para jovens, para adolescentes, para juvenis que existem por aí. Também não compre os livros, no nosso caso aqui, no Brasil, da Casa Publicadora, mas não compre livros da igreja. Prefira livros de ficção, de romances, de outros autores. Lembre-se o que Ellen White escreveu no livro Mensagens aos Jovens, na página 271. Ela disse assim, queridos: os leitores de tal leitura vivem uma vida irreal,
não sentindo o desejo de buscar as Escrituras para se alimentar do maná celestial. A leitura secular, querido, certamente vai ajudar a manter fora os seus filhos da igreja. O livro de Deuteronômio, no capítulo 17, o verso 19, ele diz assim, ó, falando das Escrituras Sagradas, diz assim, ó, e o terá consigo, e nele o lerá. Quantos dias, Joanildes, que a gente tem que ler a Bíblia para os filhos? Quantos dias? Um dia só ou todo dia? Quantos dias, Andrelina, que a gente tem que ler a Bíblia para os filhos? Todos os dias. Todos os dias. Ele diz assim, ó, e o terá contigo, e o lerá todos os dias da sua vida, para que aprendam a temer ao Senhor, o seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para cumpri-los. Então, queridos, certamente, a leitura de livros seculares, ele vai fazer com que os seus filhos, eles se afastem ali da igreja e perderão, queridos, o desejo, perderão a alegria de poder estar na igreja. O próximo texto que eu quero que você abra, Filipenses capítulo 4. Abra aí Filipenses capítulo 4. Deixa aberta aí a sua Bíblia. Filipenses 4. Depois você vai abrir em 1 Tessalonicenses 5. Ok? Então, vamos lá. Terceiro conselho que daria para afastar o seu filho da igreja, querido, é em relação ao uso da televisão, ao uso da TV na sua casa. Habitue seus filhos a gastarem muitas horas na frente ali da televisão, assistindo a todo tipo de programa. Talvez você concorde com o que escreveu Raquel Soifer na revista Criança e a TV, da editora Biblioteca Artes Médicas, na cidade de Porto Alegre, na página 28. Ela disse assim, ó, a personalidade das crianças que veem televisão com muita frequência e desde os primeiros meses de vida apresentam características do estado narcisista, ou seja, o egoísmo, o egocentrismo, o despotismo, a tirania. São crianças caprichosas, impulsivas e desrespeitosas, inclusive daninhas. E ela complementa dizendo, e nela se pode observar condutas maliciosas semelhantes àquelas que se veem na televisão. Então, querido, o uso da televisão, né? O uso da televisão ali, queridos, ele pode levar os seus filhos, pode afastar ali os seus filhos da igreja. Então, queridos, se o seu desejo é afastar ali o seu filho da igreja, faça com que eles possam estar sempre diante ali da questão da televisão, todo tipo de programa. Não dê atenção ao que diz pastores, né, em relação acerca disso, pastores e outras pessoas mais, psicólogos e outras pessoas acerca dos malefícios da maioria dos programas das televisões no Brasil e no mundo. Vá em frente, querido, se o seu objetivo for afastar os seus filhos da igreja. Isso vai ajudá-los bastante. Filipenses 4, o verso 8, ele diz assim, ó, quanto mais, irmãos, tudo que é o quê? Fala aí para mim, tudo que é o quê? Tudo que é o quê, Adriana? Abra o seu áudio, Adriana. Verdadeiro. Verdadeiro. Tudo que é o quê, pastor Wesley? Tudo que é verdadeiro. Mas o quê? Tudo que é o quê, Ivânia? O que diz a sua Bíblia aí? Honesto. Honesto. Tudo que é o quê, Jéssica? Abra aí, irmãos, a Bíblia. Tudo que é o quê? Excelência do conhecimento. Tudo que é o quê, Adriana? Tudo que é puro, tudo que é honesto. Tudo que é puro. Então, aqui, ó. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há
que diz aí, Silvânia? Nisso o quê? Seja isso que ocupe o vosso pensamento. Seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ok, queridos? Então, Deus, ele coloca isso para nós. Então, se o seu objetivo é afastar o seu filho da igreja, vá em frente. Deixe que ele assista tudo quanto é programa de televisão, não dê limites para o seu filho, ok, queridos? Hoje o problema, às vezes, não é nem tanto a questão da televisão, mas é a questão do celular. Mães que dão o celular para o seu filho ficar o culto todo na igreja, a criança, para ficar calada, ela tem que receber o celular, ficar jogando dentro da igreja, senão ela não fica calada. Em sua maioria, criança que não consegue participar do culto, criança que não consegue assistir os cultos, que não consegue ficar quieta no culto, é porque em casa os seus pais, e principalmente as suas mães, não realizam os cultos ali com elas. Entende, querido? Criança que aprende a adorar a Deus em casa, aprende a adorar a Deus na igreja. E é por isso que as mães têm que ficar dando celular. Não, pastor, se não der, ele chora. Eu nunca vi ninguém morrer de chorar, querido. Eu nunca vi ninguém morrer de chorar. Ok? Ah, mas se não der, ele não cala a boca. A autoridade é a mãe. A última palavra é da mãe. Não pode ser dos filhos. Mas hoje está havendo uma inversão. Hoje é uma inversão. Na verdade, a última palavra hoje é do filho. É o filho que tem a última palavra. Entende, queridos? Minhas filhas também, Aderlândia, só tiveram um celular a partir dessa idade aí, e isso porque elas ganharam de presente de parentes, entendeu? Mas tinha um limite ali, tinha um limite. E o celular, ele é uma ferramenta ruim, mas ele pode também se tornar uma ferramenta muito boa, queridos. Ele pode se tornar uma ferramenta muito boa, porque se a criança é muito viciada no celular, o que você pode fazer ali com a criança? Você pode usar o celular como ferramenta ali para a criança. Não, já que você está chorando, hoje você vai ficar sem um celular. Ah, mas não sei o quê. Vai ficar 2 dias sem o celular agora. E se chorar de novo, você vai ficar 3. Então, você pode controlar. Ah, já que você não quer arrumar as coisas, você vai ficar sem o celular. Então, querido, use as ferramentas a seu favor, já que a criança é muito ligada na questão ali do celular e outras coisas também, use a ferramenta a seu favor, porque você pode controlar ali e educar, já que muitas vezes as mães, algumas pessoas perderam ali a autoridade em cima dos filhos, então use aquilo que você tem e você vai usar como ferramenta, querido, para ajudar a reeducar o seu filho. E eu garanto para você que você vai conseguir colocá-lo no caminho do Senhor e vai conseguir livrá-lo também da questão ali do vício do celular. Quarto conselho que daria para você afastar o seu filho da igreja. Quarto conselho. Lembra qual foi o primeiro conselho? Lembra, Anderlina, qual o primeiro conselho para afastar o filho da igreja? Acabar com o quê? Não realizar o que em casa? Quem lembra? Valendo o almoço na casa da Ivânia hoje. Cultos. Culto familiar. Culto familiar. Quem falou primeiro aí? Foi você, Eli, que falou primeiro? Hã? Então, pode ir lá na casa da Ivânia. Pode ir lá na casa da Ivânia. Segundo conselho para acabar com culto familiar. Valendo agora aqui o chá das 5 lá na casa da Natália. Está ouvindo aí, Natália? Abra aí a sua tela, Natália. Que agora vai sortear um chá das 5 na sua casa. Qual o segundo conselho, querido? Livros seculares, em vez da Bíblia. Isso mesmo, a leitura secular. Muito bem. Terceiro conselho, valendo aí um acarajé na casa da Joanildes. Terceiro conselho, é você permitir o quê? O uso do quê, queridos? E, Joanildes, ninguém quer comer o acarajé na sua casa. Tá achando que é longe. TV e celular. O uso da TV e do celular. Isso mesmo, Letícia. Pode ligar para a Joanildes. O uso da TV e do celular. Queridos,
quarto conselho para afastar o seu filho da igreja. Talvez nem seja necessário lembrar esse item, mas o quarto conselho refere-se a criticar os membros da igreja. Ok, queridos? Você criticar ali os membros da sua igreja. Mas não se esqueça, aproveite toda e qualquer oportunidade para criticar os membros da igreja. Foi Ellen White mesmo quem disse, quem garantiu, que desta forma, criticando os membros da igreja, é que as crianças são ensinadas a ser irreverentes e a se rebelarem contra todas as repreensões do pecado enviadas ali pelo céu. Então, querido, aproveite toda e qualquer oportunidade para você poder criticar os membros da igreja. Aponte ali, principalmente na hora do sábado, na hora ali do almoço, quando você tiver ali almoçando no junta-panelas ou com alguma família na sua casa, aproveite ali para poder criticar. Você viu o vestido de tal irmã? Você viu como a Evande foi para a igreja? Você viu como a Michele, ela se comportou nessa semana? Você viu como a Patrícia, o que a Patrícia fez essa semana? Então, querido, aproveite toda e qualquer oportunidade para você poder criticar os membros da igreja. Porque, assim, criticando os membros da igreja, os seus filhos irão aprender rápido, querido, que não devem respeitar os membros da igreja, ok? Quinto conselho para poder afastar o seu filho da igreja. Abra aí a sua Bíblia, 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Abra aí, queridos. Uma de vocês vai ser perguntada aí. 1 Tessalonicenses 5. Um outro texto. 1 Pedro, capítulo 3. 1 Tessalonicenses 5. 1 Pedro 3. Eu vou colocar aqui nos comentários os textos aí que a gente vai utilizar para você poder já deixar aberto aí para poder participar conosco, tá ok? Eu já mandei aí. O texto que a gente vai abrir agora é 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Abra aí a sua Bíblia. Deixa eu ver aqui quem está abrindo a Bíblia. Tem alguns aí que estão com a tela fechada, ok? Então, o quinto conselho para poder afastar o seu filho da igreja, querido, é em relação a você criticar pastores e obra, ok? Você criticar aí os pastores e a obra de Deus. Não fique satisfeito, querido, em criticar apenas os membros da igreja. Faça o mesmo com seu pastor ou com algum pastor que você conhece, ou com a obra em geral. Ah, você está vendo como a igreja está perdida? Ah, você está vendo, Natália, o que aconteceu com um pastor em tal lugar? Você está vendo aí, Evande, o que aconteceu com tal igreja? Está vendo aí, Eli, o que aconteceu com o filho de tal pastor? Então, querido, critique os pastores e a obra. Talvez você fazendo assim, criticando o pastor e obra, Ellen White mesmo assegura que os pais que vivem falando mal da igreja, dos defeitos da igreja, não que a nossa igreja ela não é perfeita, querido. Nós, pastores, nós não somos perfeitos. Temos tantos problemas quanto vocês. Lutamos para vencer o pecado, assim como você também luta. Lutamos para desgarrar de pecados, assim também como você tem a sua luta, tem a sua batalha para poder viver uma vida pura. Entendeu, Dulcineia e Will? Talvez você é parente aqui da minha esposa, que é o Will também. Entendeu, Patrícia? Entendeu, Esther? Todos nós temos problemas, temos dificuldades, mas aí, Graciana, se o seu objetivo é afastar os seus filhos da igreja, aproveite toda e qualquer oportunidade para você poder criticar os pastores e a obra de Deus. Talvez fazendo isso, você concorde com o que Ellen White disse, que os pais que criticam os pastores e a obra e os obreiros, eles verão que as suas palavras, Testemunhos Seletos, volume 3, página 172, as suas palavras tendem a abalar a fé e a confiança, não só das crianças, mas também os de mais idade.
com a fé diminuída, querido, por você criticar os membros da igreja, e a confiança abalada por você criticar aí os pastores e a obra, que filho vai querer ficar numa igreja dessa? Me diz. Que filho? 1 Tessalonicenses, capítulo 12, capítulo 5, perdão, o verso 12, ele diz assim, ó, e rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e que vos admoestam. Ok, querido? Sexto conselho que eu daria para você que quer afastar os seus filhos da igreja, em relação à questão do desrespeito aos costumes. Desde cedo, deixe claro aí para os seus filhos que você não concorda com alguns costumes da igreja. O uso de adornos pessoais, né, o vestuário, a questão da diversão e outras coisas mais. Afinal de contas, isso tudo deve acompanhar a evolução da moda e não os costumes. A igreja precisa acompanhar a evolução da moda e não os costumes da igreja, querido. Se outras denominações, se outras igrejas, elas usam isso, aquilo, outro, ou vão nesse ou naquele lugar, por que nós, como adventistas, também não podemos ir? Por que nós, como adventistas, nós temos que ficar tão para trás? Então, querido, se o seu objetivo é afastar o seu filho da igreja, deixe bem claro, desde cedo para ele, que você não concorda com alguns costumes que a igreja tem, que você não concorda, querido, com algumas situações que a igreja ensina, com algumas coisas que a igreja prega, porque se outras pessoas, outras denominações, elas estão avançadas ali, querido, à nossa frente, se outras denominações, elas usam ou fazem algumas coisas, por que a gente não pode fazer? Por que a gente não pode ir? Eu quero ler 3 textos aqui com vocês, e uma de vocês vai ser sorteada aqui para me ajudar na leitura, tá ok, querido? Então, abra aí a sua Bíblia. Abra aí a sua Bíblia, abra aí a sua tela, para todos participarmos aqui. 1 Pedro 3, os versos 3 e 4, diz assim, ó, diz bem assim, querido, que o enfeite delas não seja no exterior, mas no quê, Patrícia? O que diz a sua Bíblia aí? O que diz a sua Bíblia, Patrícia? Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores... Não, 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro 3. Daquele que nos chamou para a sua própria glória... Não, 1 Pedro 3. O enfeite delas não seja o exterior... Tranças nos cabelos, joias de ouro e vestidos finos. Okay. Mas que ela esteja no... Tendo o homem o quê? Senhor. Ok. Tendo o homem coberto no seu coração, no incorruptível traje. Vó Barbosa, próximo vai ser você. Ok? No incorruptível traje de um espírito manso, quieto, que é precioso diante de Deus. Ok? Próximo texto. Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6, a Val vai ler o verso 6 e a Eliette vai ler para a gente o verso 7. Ok, Eliette? Eliette Amorim. Qual outro conselho que a Bíblia dá aí para a gente? Vai lá, Val. Deuteronômio 6, verso 6. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Beleza, segura aí. Vai lá, Eliette Amorim. O que diz aí o próximo texto? Abra a Bíblia, irmãs. Abra a Bíblia. Todos nós iremos participar aqui. O que diz aí, Eliette? Está ouvindo? Então, vai lá, Adriana de Camargo, lê para a gente o verso 7. E ensinarás a quem? Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarão assentada em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. É Luciara, pastor.
Ok? Estou vendo aqui, Luciara. Ok? Então, tu as inculcarás a teus filhos e falarás delas como queridos, assentada onde? Assentada onde, irmãs? Na tua casa. Na tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Isso aqui se remete novamente à questão do culto familiar, né? Ensinar aos nossos filhos. Antigamente, queridos, no 13º sábado, as crianças da nossa igreja, elas iam, tudo bem, tudo tranquilo, Eliette, para ficar tranquilo. As crianças da nossa igreja, elas vinham até a frente, no 13º sábado, e falavam os 13 versos ali da lição da escola sabatina. Lembram disso? Cada uma, irmã Otaviana, falava mais bonito do que a outra. Cada uma falava. Quantos versos elas erravam, Letícia? Antigamente, quantos versos elas erravam? Abre aí o seu áudio, Letícia. Pastor, não sei não, que eu entrei em 10, 11 anos, aí essa parte... Não errava nenhum verso, Letícia, antigamente. Nenhum verso. Não é assim, Dulcineia? Não erravam nenhum verso. Elas conheciam ali. Hoje, queridos, nossos filhos, se você pedir para eles falarem o versinho de cor da lição da semana passada, às vezes os filhos não sabem. Entende, queridos? Porque não estudam em casa, que muitas vezes o pai não assume o papel de pastor do seu lar, de líder espiritual da sua família. A mãe, às vezes, não exerce o papel de líder espiritual na sua casa, querido. Então, é por isso que, em algumas situações, nós temos perdido aí os nossos filhos. Otaviana, você vai ser a próxima a participar aí com 1 Timóteo, capítulo 2, ok? Você vai ler, e Graciana vai ler o verso 10. A Otaviana vai participar com 1 Timóteo 2, verso 9, e a Graciana vai participar com 1 Timóteo, capítulo 2, o verso 10. Abra aí a Bíblia, queridos. Então, queridos, muitas vezes nós estamos perdendo os nossos filhos. Estamos perdendo os nossos filhos, querido, porque estamos deixando alguns costumes, pais deixando de assumir o papel de líder espiritual da sua casa, de pastor ali do seu lar, mães deixando de ensinar os seus filhos, às vezes estão mais preocupadas com o trabalho, com aquilo que vai passar na televisão, com algumas situações, do que abrir a Bíblia para os seus filhos. Famílias que não estudam mais, que não conhecem mais a Bíblia. E por isso, queridos, nós estamos com a pior geração de filhos cristãos na igreja. Nunca tivemos em toda a história da igreja uma geração de filhos como nos dias de hoje. E, querido, se Cristo não voltar logo nos próximos dias, se Cristo não voltar logo, nós temos uma previsão sombria para a igreja, que Deus nos livre, querido, porque a geração dos nossos pais foi melhor do que a geração dos nossos avós foi melhor do que a geração dos nossos pais. A geração dos nossos pais foi melhor do que a nossa geração. E, queridos, a geração dos nossos filhos, espiritualmente falando, ela será pior do que a nossa geração, porque hoje pais não têm levantado o altar de adoração na sua casa, mães não têm levantado o altar de adoração dentro do seu lar, e é por isso que nós temos filhos, crianças, adolescentes, juvenis, jovens, que não conhecem nada da Bíblia, que não conhecem nada do Espírito de Profecia, das doutrinas da Bíblia, e acabam enfrentando problemas, dificuldades, passando por situações ali. Vamos lá. 1 Timóteo, capítulo 2, o verso 9. Pode ler para a gente, irmã, pode ler para a gente. A Graciana ficou com 1 Timóteo 2, verso 10, não é isso? E 1 Timóteo, capítulo 2, o verso 9, ficou com a... Otaviana. Otaviana, isso. Leia aí, irmã Otaviana, por favor. 1 Timóteo 2, verso 9. Abra o seu áudio, irmã. Abra o seu áudio, irmã. Ok? Aí. É porque fica difícil aqui no quarto, não dá para falar.
por conta da televisão que está aberta também, dá mais para mim, porque eu estou bem pertinho, entendeu? Ok, perdão, irmã, perdão. Alguém pode ler pela irmã aí? Quem pode ler? Ok, irmã Letícia, pode ler. 1 Timóteo 2, verso 9. Da mesma sorte que as mulheres, em trajes decentes, se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas, ou vestuário dispendioso. Ok? Não é isso mesmo? Isso mesmo, irmã. 1 Timóteo 2, verso 10, Graciana. Somente 1 Timóteo 2, verso 10. Isso. Deixa lá ver. Apresentam-se como convém a mulheres que se preocupam principalmente em agradar a Deus pelas boas ações. Ok, queridos. O próximo texto que nós vamos ler vai ser Hebreus capítulo 10. Abra aí a sua Bíblia. Então, se o seu objetivo é afastar os seus filhos da igreja, querido, deixe bem claro para eles que você não concorda com os costumes que a igreja apresenta, né? Deixe bem claro para eles ali que você não concorda com esses costumes, com tudo que a igreja apresenta ali. 7º conselho para afastar o seu filho da igreja em relação à frequência à igreja. Arrume boas desculpas, queridos, como a questão do cansaço, para você não ir ali à igreja. Apresente para eles como que você chega tarde, como que você não tem tempo. No nosso caso aqui em Uberlândia, está muito frio, então diga para eles que como está frio, não dá para você ir para a igreja, ou dê a desculpa do calor, ou de isso, aquilo, outro. E com isso, queridos, os seus filhos irão aprender rápido que estar na igreja é de menor importância. Então, um detalhe, querido, quando você for à igreja, não se esqueça de mencionar na frente dele quão penoso é o sacrifício que você faz de estar ali. Quando você estiver num culto e um irmão ali mais simples estiver pregando, mencione para os seus filhos quão difícil é você ouvir uma mensagem, um sermão de uma pessoa sem cultura, ou quando o sermão for muito longo, ou isso, aquilo, outro. Aproveite toda oportunidade para você poder criticar o sermão que tem aí. Noêmia, você vai ler Hebreus capítulo 10, o verso 24 para a gente, tá ok? E Estela vai ler o verso 25, Hebreus 10, verso 25. Então, queridos, mostre para os seus filhos, em todos os momentos, a dificuldade que você tem em poder estar na igreja. Apresente para eles quão cansativo, quão duro que sacrifício é para você abrir mão do seu descanso para você poder estar na igreja. Critique sempre o programa, o culto, quem cantou, quem está falando, quem está dirigindo a escola sabatina, quem deu as boas-vindas. E o seu filho ele vai aprender de maneira muito rápida, querido, que estar na igreja é um sacrifício tremendo para você poder estar ali. E dessa maneira, querido, eles não irão participar dos cultos ali da igreja. Vá lá, Hebreus capítulo 10, o verso 24. Hebreus capítulo 10, verso 24 diz: e consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às obras e às boas obras. Ok? Não deixando a nossa congregação. Eu leio agora ou depois? Não, agora é a Estela. Sim. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Ok, muito obrigado. Então, se o seu desejo é afastar o seu filho da igreja, queridos, acabe com a questão da frequência para a igreja. Arrume boas desculpas. Não apareça no culto de quarta, porque você está cansada, né? Chega tarde do trabalho. Não apareça no culto de domingo, no contexto aqui do Brasil, porque você precisa de um descanso. No sábado, chegue atrasado para a escola sabatina, ou só vá para o culto. Afinal de contas, é um dia para você descansar e não para você se incomodar ali com outros compromissos. 8º conselho para você poder afastar o seu filho da igreja é em relação ao testemunho cristão, ok, queridos? Nem pense em fazer qualquer tipo de esforço missionário. Não se envolva, querido, com nada que a igreja apresente. Abra aí a sua Bíblia, em Atos capítulo 1. Nós vamos ler Atos capítulo 1. Então, querido,
não faça nenhum compromisso, não se envolva com nada em relação, pastor Aguinaldo, o senhor lê para a gente Atos capítulo 1, não se envolva, querido, com nenhum compromisso missionário, não se envolva com nada de testemunho cristão, com testemunho de espécie alguma. Se a igreja lhe chamar para poder fazer algumas visitas missionárias, diga que você está muito ocupado. Se tiver um mutirão para a limpeza da igreja, para a construção, ou alguma programação, ou algo assim, diga que você tem ocupações demais para se envolver. Afinal de contas, os pastores são pagos para isso. Tem os anciãos que são mais experientes para poder lidar com essas questões, não é isso? Tem outros líderes que podem se envolver com essa situação. E você vai ver, querido, como diz Ellen White no livro Serviço Cristão, na página 10, que aqueles que não se envolvem, aquelas famílias que não se envolvem com nenhum programa da igreja, que não se envolvem com nada, com nenhum testemunho da igreja, com nenhum movimento missionário, irão perceber, como diz Ellen White, que logo nos filhos extingue-se no coração o amor a Deus e ao homem. E como consequência disso, queridos, os seus filhos irão deixar a igreja. Atos capítulo 1, verso 8, pastor. Pode ler para a gente, por gentileza. O que diz aí? Atos 1, verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Ok, obrigado, pastor. Mas o seu objetivo, querido, é afastar os seus filhos da igreja. Não se envolva com nada, com nenhum programa cristão, com nada que a igreja te convide a fazer. Aí é um trabalho missionário, não tem outras pessoas para realizar. É um mutirão na igreja, é uma semana de oração, tem outras pessoas para se envolverem ali. Penúltimo conselho para você que quer afastar o seu filho da igreja, ok? Segundo aos Coríntios, capítulo 6, nós estaremos vendo aqui, penúltimo conselho para poder afastar aí, querido, o seu filho da igreja. Abra aí a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 6. Quem está com moto 7 Power, vai estar lendo para a gente aí, eu não sei com quem está esse telefone, ok? Mas penúltimo conselho para afastar o seu filho da igreja é em relação à questão de namoro e amizade. Para garantir o seu objetivo, querido, incentive os seus filhos a terem namoro e amizade somente com os descrentes, pois é certo, como diz Ellen White, no livro O Lar Adventista, na página 461, ela diz assim, nada consegue com mais eficiência prevenir ou banir impressões sérias e bons desejos do que associações com pessoas de mente vã, descuidada e corrupta. Mas o seu objetivo, querido, é afastar ali o seu filho da igreja. Vá à frente, né? Incentive ali os seus filhos a ter amizade e namoro apenas com as pessoas descrentes. E use aquela desculpa quando o pastor for conversar com você, mas fulano, mas Aderlândia, seus meninos estão namorando com uma pessoa que não é da igreja. Ah, pastor, mas dentro da igreja, Terra Vermelha, né, Aderlândia? Dentro da igreja de Terra Vermelha, essa menina, ela é melhor do que muitas meninas da igreja de Terra Vermelha. Quando o pastor Letícia for falar com você acerca dos seus filhos, dê a desculpa ali, não, pastor, mas quem dera se os jovens da igreja fosse igual essa com meu filho, que a minha filha está namorando. Não é assim que alguns dão a desculpa? Não é assim, Cislane, que alguns dão a desculpa? A pessoa não é da igreja e o pastor vai conversar, vai dar orientação? Não, mas esse aí é muito melhor do que muitos jovens da igreja. Só falta ser batizado, né? Só falta ser batizado ali. Então, querido, dê essa desculpa em relação a isso, ok? Então, aí, lê para a gente, segundo aos Coríntios, capítulo 6, verso 14. Quem é que estava com moto E? 7. Quem era? Era Ciderlândia? Leia para a gente, alguém leia para a gente. É Marta que vai ler? É você, Marta? Eu leio. Pode ler, por favor. Não vos
punhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Ok. Mas se o seu objetivo, querido, é afastar os seus filhos da igreja, incentive namoro e amizade só com os descrentes. E você verá, queridos, que como consequência, eles logo abandonarão a igreja. Ok? Antes do último conselho para afastar o seu filho da igreja, apenas uma recapitulação. Qual o primeiro conselho para afastar o seu filho da igreja? Valendo agora um almoço lá na casa da Noêmia. Qual o primeiro conselho? Quem lembra? Não realizar o que em casa? Não fazer o culto em casa. Pode ligar para a Noêmia, irmã Joanildes. Pode ir lá que ela vai lhe receber na questão do almoço. Segundo conselho, querido, para afastar o seu filho da igreja aí, valendo uma janta na casa da Adriana de Camargo. Leitura da Bíblia secular. Ok? Aderlândia, pode fazer o contato aí, que ela vai te convidar para jantar na casa dela. Terceiro conselho agora, queridos. Valendo uma semana aí na casa do pastor Wesley, aí em Portugal. TV e celular. Conselho? Isso. Você vai... O uso de TV e celular de tu e seus filhos, queridos. Quarto conselho. Valendo agora um mês na casa da Adriana. Qual é o quarto conselho? Criticar os membros. Pode ir lá, Val. Pode ir lá, Pobre da Val. Adriana. Criticar os membros. Pode ir lá que a cidade dela é bonita. Quinto conselho para afastar o seu filho... A Adriana está enrolada com a gente, hein? Quinto conselho para afastar o seu filho da igreja. Criticar Além de os criticar pastores. os membros, criticar os pastores e a obra. Ok, queridos? Sexto conselho para afastar o seu filho da igreja. Qual que é, querido? Desrespeito. Não costumes da igreja. Vestuário, joias, todas essas coisas. Você está com medo do pessoal ir para sua casa, né? Ok? Sétimo conselho para afastar o seu filho da igreja. Valendo 15 dias na casa da Ciderlândia. Chegar tarde à igreja. Oi? Arrumar desculpas para ir na igreja. Arrumar desculpas. Chegar atrasado na igreja. Está muito frio. Muito bem. Ok? Oitavo conselho para afastar o seu filho da igreja. Em relação ao quê, queridos? Não querer fazer nenhum trabalho missionário. Muito bem. Gostando de ver. Testemunho cristão. Né? Sim. E o nono conselho para afastar o seu filho da igreja. Arrumar namoro com descrentes. Arrumar namoro com descrentes. Namoro e amizade. E o último conselho, querido, para afastar, o último conselho, valendo 4 meses aqui na minha casa. Qual que é? O senhor não falou ainda, não. Então, não falou. Ninguém vai poder passar 4 meses aqui em casa. Eu vou, já fui convidada. É a questão da incoerência, querido. A incoerência no viver cristão. Ou seja, se com as 9 dicas anteriores os seus filhos insistem em ir à igreja, essa última dica dificilmente falhará, querido. Eu garanto para você, se com as 9 dicas eles insistirem do Cineia a continuar na igreja, essa última dica, ela não falha. Isto é, querido, seja incoerente. Na igreja, se comporte como cristão nascido de novo. Esteja ali bem arrumado, dando conselho para as pessoas, boas pregações. Mostre para as pessoas na igreja que você é um excelente cristão. Mas em casa, querido, desde que o velho homem, a velha mulher, ela seja despertada, ela seja vista por todas as pessoas. Ou seja, pregue uma coisa e viva outra. Seja um cristão para as pessoas, ok, querido? Na igreja, mas dentro da sua casa, mostre quem realmente você é. Seja incoerente com a sua vida religiosa, querido. Pregue uma coisa e viva outra. E bem depressa, os seus filhos verificarão que o seu cristianismo é falso, ele é sem poder, e se afastarão tão logo que possam, eles vão se afastar da igreja. Quando eu completar os 18 anos, eu vou seguir o meu caminho. Entende? Conhece pessoas assim? Seja um cristão verdadeiro na sua igreja, ou na frente das pessoas da sua igreja, mas fora dela, dentro da sua casa, querido, deixe que o nervosismo,
a ignorância, né? Deixe que os seus filhos, a sua esposa, o seu marido, eles vejam quem realmente você é. A pessoa que ainda precisa ser convertida, a pessoa que precisa ainda nascer de novo. Demonstre para eles, queridos, a impaciência, a estupidez. Demonstre para eles realmente quem você é. Diga que na igreja é uma coisa, dentro da sua casa é outra. Mas um lembrete, querido. Se depois de você ter feito todos esses 10 conselhos que eu dei para você aqui, para afastar do seu filho da igreja, se eles continuarem sendo cristãos e membros ativos na igreja, é melhor você desistir, porque alguma coisa está acontecendo, algum milagre está acontecendo na sua casa, querido. Se depois de você seguir alguns desses conselhos, ou os 10, ou alguns desses conselhos, o seu filho insiste em permanecer na igreja, algum milagre está acontecendo ali. Mas se por outro lado, querido, se você deseja que seus filhos sejam bons cristãos e bons membros da igreja adventista, faça tudo o contrário que eu disse aqui durante essa tarde e procure, conforme diz o Lar Adventista, página 317, mostrar em sua vida que Jesus, ele é tudo para você. Procure mostrar através da sua vida, através dos seus atos, através do seu viver cristão, que Jesus, ele é tudo na sua vida, que ele é tudo ali, querido. Entende? Se você deseja que os seus filhos permaneçam na igreja, sigam esses 10 conselhos ao contrário, né? Faça tudo ao contrário que eu disse aqui. E certamente, queridos, Deus há de abençoar a sua vida. Deus há de dirigir. Então, Andrelina, que Deus, ele abençoe a sua vida. Que Deus lhe ajude para você ser a cristã que os seus filhos precisam. E Vânia, que Deus lhe use aí em Manchester, que a sua família, ao olhar para você, possa ver na sua vida a mulher cristã que eles precisam. Adriana, que Deus lhe utilize aí junto à sua família como um testemunho firme de alguém que quer ver os seus filhos, a sua família nos caminhos do Senhor. Jéssica Silva, que Deus te abençoe aí em Aracaju, que Deus lhe use, querida, para salvar a sua casa. E Aderlândia, que Deus ele continue a ungir os seus lábios, a sua vida, para que os seus filhos, a despeito das lutas que você enfrenta, eles possam permanecer como homens valorosos diante do Senhor. Vera Spencer, que Deus lhe abençoe, querida, que Deus lhe use aí na Inglaterra, ok? Em Nottingham, isso, né? Falei certo o nome da cidade, né? Que Deus lhe use, querida, e todos que olharem para você possam ver que você teve um encontro com o Senhor. Cislane Alves, que Deus lhe use, que Deus fortaleça a sua fé, que a sua família possa ver em você o firme alicerce que precisa de uma mulher cristã em casa. Joanildes Ribeiro, aí de Salvador, que Deus abençoe a sua vida, querida, que a senhora possa ser o anjo que os seus filhos, que a sua família precisa para conduzir a sua casa nas mãos do Senhor. Noêmia, que assim como a Noêmia da Bíblia, você possa ser utilizada como uma coluna, como um baluarte, para conduzir os seus filhos, a sua família, nos caminhos que Deus ele precisa. Irmã Otaviana Carneiro, que Deus abençoe a senhora, que Deus abençoe aí o seu esposo, Pedro, colocando a mão sobre ele, que ele possa sentir... Pastor, aqui está difícil, tentando assistir aqui e ali assistindo o marido, mas dá certo, vai dar certo. Tranquilo, irmã, tranquilo. Mas que o anjo do Senhor esteja aí ao seu lado, dando a cura que o seu marido tanto precisa. Ele está aqui com pneumonia, né? E outros problemas de intestino. Okay. É um momento difícil que eu estou passando, mas vai passar. Vamos orar por ele, passar. Tá, irmã? Adriana de Camargo, que Deus lhe use, querida. Que Deus abençoe a sua vida também, que você conduza a sua casa nos caminhos de Deus e quando ele voltar, você possa entregar a sua família nas mãos do Senhor. Letícia, que Deus te abençoe, querida. Que Deus dirija também a sua vida, que todos que olharem para ti possam ver uma mulher cristã. Raquel, que o seu nome possa ser o que foi a Raquel na Bíblia, conduzindo os seus filhos no caminho do Senhor, e ele há de voltar para você entregar a sua casa nos caminhos de Deus. Natália, que Deus abençoe a sua vida, querido, que Deus lhe use como mulher poderosa diante de Deus,
que todos que olharem para ti possam ver que é uma mulher que está aos pés do Senhor. Eli, que Deus dirija a sua vida, Eli. Ok, querida? Que todas as manhãs você possa colocar a sua casa, clamar a Deus para salvar a sua família. Pastor Aguinaldo Pereira, que Deus continue a lhe usar, querido, aí na missão de salvar, que Deus dirija a sua vida aí na APEC, aí na Associação Paulista Central, e que o seu rebanho, a função em que Deus lhe chamou, e eles possam ter a certeza que o Senhor teve um encontro com Deus. Estela, que Deus dirija aí, querida, a sua vida, sei que está aí na Alemanha, ok? Que você possa ser um conduto de esperança a todas as pessoas que encontrarem contigo. Pastor Wesley Ribeiro, que Deus dirija a sua vida, querido, que Deus lhe ajude nessa nova geografia que o Senhor está, Deus possa usá-lo juntamente com a sua família, nesse mundo novo aí em Portugal, para conduzir a sua casa a um encontro pessoal com Deus. Ciderlândia, é a sua irmã, Derlândia, ela? É? Ok. Minha irmã, pastor. Tinha que ser, né? Então, já é minha irmã também, viu, Ciderlândia? Ela mora em Sumaré, São Paulo. Ok. Então, Ciderlândia, que Deus lhe abençoe, querida. Que Deus lhe use aí, que Deus dirija a sua vida, ok? Geni, amém. Muito bom tê-la aqui, irmão Geni. Que a senhora possa ser uma mãe intercessora, clamando, colocando o seu joelho pela sua família. Val Barbosa, que Deus abençoe a sua vida, querido. Que as suas orações possam chegar ali aos céus, clamando pela sua família para conduzi-la nos caminhos do Senhor. Ok? Muito obrigado. Patrícia, que Deus dirija a sua vida, querido. Que dentro do seu lar, sua família possa olhar para ti com uma mulher de oração, uma mulher que clama, que está no altar do Senhor. Luciara Araújo, que Deus lhe use, querida, junto aos seus familiares, para que através de você seja despertada neles o desejo de estar ao céu. Dulcineia Will, a minha esposa também é Will. Amém, que Deus pastor. te abençoe, viu, Dulcineia? Que Deus dirija a sua vida, que através de ti muitos possam ter o contato com Cristo. Gilce, de Jacareí, que Deus lhe abençoe, querida. Que nesse dia Deus faça os milagres na sua vida que você precisa. Cateriuala, isso, acho que eu falei certo aí, né? Cateriuala, que Deus lhe use, que Deus lhe abençoe de igual forma, ok? Que Deus possa lhe conduzir a sua vida. Evande Macedo, que nunca possa desistir de interceder, de orar aí pela sua família, querido. Que possa colocar todos os dias a sua família nos caminhos do Senhor. Michele Garcia, que Deus unja os seus lábios, querida. Que Deus possa lhe conduzir como o conduto através do qual vai salvar a sua família. Esther, que assim como a Esther na Bíblia, você possa persistir em servir ao Senhor, possa conduzir a sua casa ao Senhor. Samsung S20, eu não sei, não aparece o nome aqui, mas que Deus lhe use, querido. Que Deus abençoe, que a sua casa possa ser vista aí onde você mora, como um local onde Deus ele está presente. Eliette Amorim, você teve dificuldade aí na questão do áudio em participar, mas, querida, Deus ouve a sua oração, ok? Segundo Reis, capítulo 20, verso 5, ele diz assim: ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas e ouvi a tua oração. Que Deus ele ouça a tua oração aí. iPhone, eu não sei quem é esse iPhone aqui, ok? Que Deus ele dirija a sua vida, que Deus fortaleça aí a sua fé, ele conduza diante de Deus. Graciana, que você possa ser a mulher que Deus precisa dentro da sua casa, levando salvação a todos. Por fim, Lindalva Chaves, que Deus leve a saúde espiritual para a sua casa, que Deus lhe conduza e possa lhe usar como uma mulher de Deus para salvar o seu lar. Elisângela Jesus, que o seu nome, Jesus, o seu sobrenome, possa ser visto por todas as pessoas a quem você pertence e que você está ali com ele. Marta, que o seu serviço, conforme a Marta da Bíblia, que era laboriosa, dedicada, incansável, que você possa ser incansável ali, querida, para poder salvar a sua família. Irmã Iracema, que Deus lhe abençoe. Iracema Silva Menezes,
Que Deus lhe abençoe, querida, e possa lhe usar como um conduto através do qual Deus vai salvar a sua família. Por fim, as duas últimas. Silvânia, que Deus lhe abençoe, que Deus lhe use, e que através da sua voz, quando você falar, irmã, os seus filhos, a sua família, a sua casa, possam ter a certeza que é a voz de Deus que está falando ali dentro do seu lar. E, por fim, irmã Socorro, que o seu nome, Socorro, seja o socorro que a sua família necessita, que os seus vizinhos, que os seus parentes precisam para alcançar ali a salvação e ter o encontro pessoal com Deus. Queridos, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, Ivânia e Aderlândia, pelo o privilégio que vocês me deram de ter passado esses momentos aí com vocês. Deus dirija. Posso fazer uma oração por vocês? Posso fazer? Vamos orar então ao nosso Deus. Obrigado, Deus, pela tua presença. Obrigado pela oportunidade que nós tivemos nesse instante em abrirmos a tua palavra e quando aprendemos, Senhor, 10 conselhos para afastar o nosso filho da igreja. Nos ajude, Deus, porque nós queremos mantê-los firmes diante do Senhor, queremos que sejam bons cristãos, bons membros, excelentes membros da tua igreja. Por isso, Deus abençoe a cada um de nós. Se porventura temos seguido um ou mais desses conselhos, que a tua graça, o teu amor e a tua misericórdia venha tomar a nossa vida e possa nos ajudar a salvar os nossos filhos. Abençoe as mães intercessoras. Unja, Senhor, os lábios de cada uma delas para conduzir a sua família nos teus caminhos. Abençoe, Senhor, os pastores que estão aqui conosco. Dirija a vida deles, o seu ministério, e que eles possam entregar, quando Cristo voltar, entregar a sua igreja aos seus pés. Conceda-nos um dia feliz na tua presença. Em nome de Jesus pedimos. Amém, Senhor. Amém. Amém.